Então, seguindo aqui para a próxima etapa, acho que essa aqui é a etapa favorita aí, todo mundo que imagina trabalhar com dados, quer chegar no momento de construir os dashboards e ter toda a formação ali organizadinha de forma bem estruturada e bonita. Bem, é a etapa favorita, mas é muito importante que a gente saiba como executar essa etapa também. E para isso a gente precisa entender duas coisas: como construir os dashboards e quais ferramentas utilizar. Qual ferramenta de construção de dashboards é pertinente para o meu modelo de negócio? Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu vou explicar como cada um deles se aplica. Existem inúmeros outros, e eu confesso que eu nem conheço todos, mas esses aqui são alguns bem famosos e esses particularmente eu conheço bem. Então, qual que é a importância dos dashboards? Os dashboards são importantes porque a gente consegue visualizar os indicadores de forma rápida, de forma prática. Então, eles vão estar ali disponíveis para a gente sem a gente precisar ter um esforço operacional para chegar até a resposta que a gente quer. Eu já tenho meu ticket médio, já tenho meu faturamento, já tenho minha entrada, minha taxa de conversão, já tenho o número de leads que entraram, tá tudo ali. Então é mais fácil para eu conseguir tomar uma decisão de onde eu preciso acelerar o meu processo, onde eu preciso melhorar o meu investimento. Então a segunda vantagem é essa, justamente isso, agilidade na tomada de decisão. Uma dúvida que vem, e é até uma categorização meio padrão que acontece aí de dashboard, se você for pesquisar na internet e tal, é o dashboard operacional, o dashboard tático e o dashboard estratégico. Eu vou explicar o que são os três, mas eu vou trazer daí um outro conceito que é o que a gente aplica aqui na empresa. O operacional é o dashboard que vai trazer informações para você sobre a eficiência dos teus processos. Vai medir qual que é a eficiência do teu time comercial, a eficiência do teu time financeiro, a eficiência do teu time de monitoramento, enfim, você vai medir a eficiência operacional dos teus processos, entender aonde você está perdendo mais tempo, gastando mais energia, para você ser mais eficiente. Então, esse é o objetivo do dashboard operacional. O dashboard tático, ele tem o objetivo de mostrar os resultados da tua empresa para você entender o resultado a médio prazo. Então, você vai trazer informações ali como um gráfico de faturamento, com uma regressão linear que vai prever o faturamento nos próximos 3 meses. Você vai trazer ali qual que é a tua expectativa de cadastros de novos clientes, qual que é a tua expectativa de entrada de novas oportunidades no comercial. Então, esse seria o dashboard tático, uma perspectiva de médio prazo. E por último, a gente tem aí o dashboard estratégico, que ele serve para você visualizar as informações da empresa baseados na estratégia que você definiu para o modelo de negócio. Então, o que ele vai mostrar? Esse dashboard pode consolidar, por exemplo, os resultados entregues por todos os setores da empresa, que vão ajudar o gestor, o CEO ali da empresa, a entender se a estratégia que ele está definindo, como, por exemplo, eu vou investir mais dinheiro no meu time comercial, está realmente gerando o resultado que ele vai ter. Então, ele vai ter ali tanto as informações de resultado do time comercial, quanto do time que faz a cobrança, quanto do time que faz o contato com as primeiras oportunidades. Então, ele vai ter essa visão geral da empresa para entender se a estratégia que ele está definindo vai estar realmente levando para o objetivo que ele quer. Então vamos lá. Quais são as ferramentas pertinentes aqui para usar? Gente, primeiro eu queria falar aqui do Google Data Studio. É uma ferramenta extremamente simples, ela é de graça, qualquer um que tiver uma conta no Gmail aí consegue utilizar ela. Só que, de certa forma, ela é muito, num nível básico, ela é muito parecida com o restante das ferramentas. Desde o ClickView, com o Tableau, com o Looker, com o Power BI, ela tem uma estrutura de trabalho parecida. Você vai conectar bases de dados, você vai trabalhar com métricas, vai trabalhar com dimensões e vai trabalhar com séries temporais. Então, nesse quesito, todas elas são parecidas. E o Google Data Studio, para quem não tem nenhum contato até hoje com nenhuma ferramenta dessas, vai permitir que você tenha esse contato inicial sem ter nenhum custo de investimento e é uma ferramenta útil. Determinado volume de informações vai chegar numa etapa que ela vai gerar uma limitação, então você não vai conseguir fazer análises muito complexas dentro do Google Data Studio, mas ele vai te permitir aí a criação, o primeiro contato com essa criação de análise mais visuais. Depois a gente tem o ClickView, é uma ferramenta que você pode usar uma versão free, ela só vai permitir que você trabalhe com projetos que você criou na versão free, você não vai conseguir baixar da internet, abrir ele, só o que você criou, mas ela é bem robusta, gente. Ela é uma ferramenta avançada, ela tem uma versão paga que é tão boa quanto o Tableau, o Looker ou o Power BI, mas ela também tem uma versão free, então é uma opção aí para quem quiser começar sem ter um custo. O Tableau aí já é uma ferramenta mais corporativa, paga, já tem um custo um pouquinho mais elevado, mas ela é interessante porque ela tem algumas estruturas de análise já preparadas para tipos de negócio específico, como marketing, como comercial, ela já traz alguns insights pré-moldados que facilita a criação desses dashboards se você tiver aí os bancos de dados já estruturados para conexão com o Tableau. Depois eu queria falar do Looker.
Looker.js, se você tiver num nível corporativo um pouco maior, é uma ferramenta aí que anualmente custa $30.000, então ela é muito cara. Ela é disparada a melhor de todas, desde conectividade até intuitividade. Eu acho que ela é a melhor ferramenta que tem aqui, mas consequentemente ela também é a mais cara que está listada aqui. Então, se você de repente está aí numa corporação que já tem um setor de BI, provavelmente já conhece ela, mas enfim, só trazendo essa perspectiva para vocês. E por último, eu vou falar do meu favorito aqui, que é o Power BI, que é uma combinação aí de, de custo e eficiência. Ela é uma ferramenta que vai te permitir uma conectividade com praticamente qualquer banco de dados ou banco de informações, e ela é muito intuitiva, então ela é muito. Quem tem uma experiência já grande com Excel não vai ter muita dificuldade com mexer com Power BI, por exemplo. Então ela é bem intuitiva e ela literalmente permite que você faça qualquer coisa. Então, qualquer tipo de gráfico ou de dash que você quiser construir, o Power BI vai permitir. Ela é uma ferramenta bem versátil assim para essa criação. Também é a mais antiga e é a que tem a maior comunidade por trás, assim, então isso é muito pertinente no momento em que você quer solucionar um problema. Eu queria trazer um exemplo aqui nessa etapa, que é sobre essa questão dos dashboards e da adaptação dessa cultura de dados num setor. A gente tinha um setor aqui na empresa que é o de cobrança de valores pendentes. Então, como eu falei para vocês lá no começo, nosso modelo de negócio é um mercado honesto, não tem nenhum atendente. Os produtos ficam lá no condomínio, a pessoa escaneia o código de barras do produto com o aplicativo e ela paga o cartão de crédito sem ninguém monitorando isso, a não ser as câmeras, né, obviamente. E a gente, obviamente, a gente tem um problema, não um problema porque a gente já conseguiu controlar ele, mas um percentual que é o nosso furo. Inclusive, é um dos nossos indicadores, o percentual do furo daquela operação. E o furo, no caso, seria o furto. Então, o que a gente faz? A gente tem um time de monitoramento por trás que utiliza as nossas câmeras por trás, elas têm um sistema de inteligência artificial que identifica quando alguém pega um produto e não paga. Ela não identifica qual produto e põe no carrinho como o Amazon Go, gente. A gente está desenvolvendo isso, mas não chegamos lá ainda. Ela identifica simplesmente quando alguém tira um produto e não acontece uma compra. Então ela gera um gatilho para o nosso time de monitoramento ver as câmeras naquele horário. Então, assim a gente consegue otimizar o tempo do time de monitoramento. E esse time de monitoramento, ele surgiu depois de 8 meses de empresa, mais ou menos. Então, o que a gente fez foi pegar pessoas que trabalhavam em outros setores e falar, ó, agora você vai trabalhar aqui no monitoramento, o teu trabalho é olhar as câmeras e identificar quando acontecer algum tipo de furo. A gente até trouxe pessoas de outras empresas que a gente tinha no grupo. Então, a gente tinha pessoas que não tinham essa cultura de trabalhar com dados ali dentro desse time. E o que aconteceu, gente? Esse particularmente é um setor que tem que ter muito controle, porque é cobrança de valores, entendeu? É monitoramento de imagens e cobrança de valores. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, eles não tinham processo, eles olhavam as câmeras aleatoriamente, salvavam os arquivos dentro do computador de cada um deles individualmente, a gente falou, vamos instaurar um processo aqui, que aqui precisa de um processo. O que a gente fez? Aí eu volto lá na primeira etapa do processo. A gente não foi criou um processo para eles. O que a gente a gente fez o seguinte: a gente colocou eles em contato com a plataforma do Pipefy e eu falei assim pro gestor ali do time na época. Eu falei assim, ó, quem vai dizer pro time do Pipefy como que vocês vão criar esse processo vão ser vocês. Vocês vão ter reuniões com eles todos os dias em que eles vão criar o processo, vocês vão avaliar se tá bom. Eles vão fazer as mudanças, vocês vão avaliar se tá bom. E vocês têm aí um intervalo de 1 mês aí para desenvolver esse processo junto com o time deles. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria estimular dentro do time essa cultura de coleta de informações, de realização das coisas em etapas. E não deu outra, gente. Em 1 mês eles tinham criado um processo. Depois que o processo foi criado, eu fiz uma verificação geral por cima, eu acrescentei, de fato, alguns campos que eram para coletar informações que eram pertinentes, que eles ainda não, que eles não tinham incluído no processo, e o processo começou a rodar. Depois de 1 mês do processo rodando, o que a gente fez? A gente levantou os dados que a gente tinha e a gente construiu aí alguns indicadores e alguns dashes para mostrar o resultado deles, entendeu? Então, eu vou... aqui até a quarta dica acabou o achismo, dados a favor da equipe, a equipe a favor dos resultados. E é isso que a gente fez ali com o time de monitoramento. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa simples que a gente fez, ó. Esse é um dash do time de monitoramento, entendeu? Ó. Então, só para vocês entenderem, lá em maio, quando a gente implementou, olha o número de chamados, de visualizações que eles tinham ali tá aqui, né, nessa primeira etapa, o número de visualizações que eles tinham, de quantos gatilhos eles conseguiam atender. E olha o que aconteceu em 1 mês, gente.
fez vezes 6 a quantidade e a capacidade deles. Então, a gente viu ali, então, uma estabilização depois e agora a gente está com um crescimento aí que está voltando para esse primeiro momento. Então, a gente conseguiu aumentar muito a capacidade simplesmente implementando um processo e entregando essa funcionalidade que é simples, e até falando para vocês, esse Dash foi construído no Data Studio, extremamente simples. A gente conseguiu dar uma capacidade de gestão para a pessoa que estava à frente do time de monitoramento, para entender quais os valores que ele está conseguindo recuperar, quais são as pessoas que geram mais resultado, e dessa forma ele consegue, então, direcionar, fazer treinamento com as pessoas que não estão desempenhando bem. Então, vocês conseguem compreender que o que eu falei lá no começo, BI não é um bicho de 7 cabeças, é você conseguir usar os dados que você tem a favor de melhorar o resultado do teu negócio. É isso, basicamente. É claro que problemas mais complexos vão exigir soluções mais complexas, mas aqui está um ótimo exemplo de como que a gente pegou um time que não tinha nenhum contato com essa cultura de dados e hoje eles trabalham totalmente baseados em dados. Aqui eu tenho só uma visualização daquela gamificação que eu falei. Então, aqui são todos os indicadores que a gente avalia da operação e a gente trouxe num gráfico um pouquinho visual para o franqueado conseguir entender aonde que ele tem um déficit, entendeu? Então, aqui está a média dos melhores resultados e aqui a gente tem a operação de um franqueado específico. Então, ele tem um problema com saque, que ele precisa melhorar em vencidos. Então, é uma forma que eu trouxe aqui de fazer vocês entenderem como a visualização de um dash pode ser pertinente para melhorar os resultados. É claro que existe uma etapa de análise gigantesca antes da geração de cada um desses indicadores aqui.